Busca e acharás, psicografado por Chico Xavier, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Esse texto aqui é de André Luiz. Texto de tratamento. Perfeitamente compreensível. Que você atravesse crises de imperfeições e sofra contratempos. Que repouse em complicados enganos e acorde em vasto círculo de provas, que experimente influências obsessivas e padeça disso as consequências, que lute com tentações, sendo igualmente muitas vezes um campo de problemas para os outros, que sinta cansaço e desilusão a lhe agravarem as sensações de fadiga, que você reconheça os próprios erros, mantendo difícil resistência para não cair neles novamente. Tudo isso é compreensível porque somos ainda criaturas humanas muito longe do clima dos anjos. O que não se entende, porém, é que você, por isso, deixe de trabalhar na oficina do bem, porque o trabalho na oficina do bem é o único meio de conseguirmos o tratamento necessário a fim de seguirmos adiante nos caminhos de elevação. Contratempos se definem por avisos salutares no serviço a fazer. Nasceste no lugar mais indicado aos ensinamentos de que precisas e no grupo familiar que mais se te aconselha ao currículo de lições. Os inimigos a vencer estão em nós mesmos. Graças a Deus. E eis-nos aqui, Senhor Jesus, nos apresentando para o trabalho. Que o Senhor use de nós segundo lhe aprouver. Envolve-nos na tua paz e dá-nos, Senhor, lucidez e discernimento na compreensão das lições que vamos estudar hoje. Abençoa nossa Raquel, que nos trará o estudo do Livro dos Espíritos. Abençoa a nossa Patrícia, que nos trará o estudo do Teu Evangelho. E abençoa todos nós que aqui estamos, para que possamos aproveitar o estudo no dia de hoje. E em Teu nome, Senhor Jesus, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início ao nosso estudo na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos. Vamos para o capítulo 3, Perturbação Espiritual. Item 163. A alma, ao deixar o corpo, tem imediatamente consciência de si mesma? E os espíritos respondem: consciência imediata não é bem o termo. Ela fica durante algum tempo em perturbação. Então, primeiro, a gente precisa entender o que é essa perturbação. Aí eu fui pedir ajuda para Kardec, que lá no livro Céu e Inferno esclarece. Na transição da vida corporal para a espiritual, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. É como se disséssemos um estado de catalepsia, de modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Dizemos quase nunca porque há casos em que a alma pode contemplar conscientemente o desprendimento. A perturbação pode ser considerada o estado normal no instante da morte e perdurar por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos de espírito para espírito. Quando a gente vai encarnar, para que o nosso espírito possa experienciar a vida nesse corpo, são criados laços entre o nosso corpo espiritual, perispiritual,
e o nosso corpo material. Esses laços, obviamente, ao longo da nossa vida, eles vão se tornando mais intensos, e no final da nossa vida, de acordo com da nossa encarnação, né, de acordo com os nossos entendimentos, a nossa aceitação do processo, é mais fácil ou mais difícil essa separação. Eu acho que é muito natural que o nosso espírito tenha ainda que se acostumar com a vida sem esse corpo material, porque apesar de para a gente, para o espírito ser, eu não digo que é uma prisão, mas assim é uma situação limitadora para o nosso espírito, que quando está no plano espiritual é muito mais livre, né, sem o corpo material, mas é a nossa casinha por alguns anos. É a nossa casa por alguns anos, né? A gente aprende a movimentar o nosso corpo material. As ordens vêm do nosso cérebro, que é comandado pelo nosso espírito, e a gente aprende a lidar com ele. Então, esse momento do desencarne em que tem essa separação, eu acredito que é extremamente natural que haja essa perturbação, que é esse momento de confusão. Porque é como você separar um membro naquele momento. Você não vai sentir depois tanta falta, né, daquele corpo material, mas por um instante você está se separando de uma parte de você, de algo que fez você experimentar, te permitiu experimentar a sua encarnação, que permitiu que você corrigisse alguns erros, cometesse novos. E isso é normal. E aí os espíritos nos esclarecem que esse estado pode durar algumas horas, alguns minutos, alguns anos, de repente até séculos, dependendo do grau evolutivo daquele espírito. Lá no Livro dos Médiuns, Kardec esclarece que o espírito não é uma abstração, é um ser definido, limitado e circunscrito. O espírito encarnado no corpo constitui a alma. Quando deixa por ocasião da morte, não sai dele despido de todo o envoltório. Observemo-los atentamente. No instante em que acabem de deixar a vida, acham-se em estado de perturbação, pois tudo se lhes apresenta confuso. Em torno vem perfeito ou mutilado, conforme o gênero da morte, o corpo que tiveram. Por outro lado, se reconhecem e sentem vivos. Alguma coisa lhes diz que aquele corpo lhes pertence e não compreendem como podem estar separados dele. Continuam a ver-se sob a forma que tinham antes de morrer, e esta visão, em alguns, produz durante certo tempo singular ilusão, a de se crerem ainda vivos. Falta-lhes a experiência do novo estado em que se encontram para se convencerem da realidade. A gente pensa muito também, né, no desencarne muito natural, né, na pessoa que envelhece ou tem uma doença e desencarna. Mas essa perturbação ela também varia de acordo com o tipo de desencarne que a pessoa tem. E aí, lá na questão 164, o Kardec pergunta, né, os médiuns: todos os espíritos experimentam o mesmo grau e a mesma duração, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? E os espíritos respondem que não, que depende da elevação deles. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, porque já se desligou da matéria durante a vida do corpo, enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência não está pura, conserva por muito mais tempo a impressão dessa matéria. Então, o nosso estudo, não só no espiritismo, né, mas as pessoas que cultivam o estudo espiritual, que cultivam o estudo da religião, do verdadeiro amor, do respeito ao próximo, que trabalham em prol do próximo, essas pessoas elas estão se libertando de uma condição de materialismo. Porque a gente sabe que tem muita gente que vive a vida achando que acumular bens materiais é poder.
A gente vê nos filmes de super-heróis que tem vários super-heróis com poderes. Tem aquele que é filho de Deus, de deuses, né? Tem aquele que é arrebatado por um raio, aí outro é mordido por uma aranha. Todos, ou tem alguma mutação, todos têm um poder. Mas tem sempre algum que não tem poder extraordinário nenhum. O poder dele é ter dinheiro. Porque o dinheiro traz a possibilidade dele usar, de alguma forma, bens materiais, para que ele tenha poder junto com os outros que têm poderes extraordinários. E quem é esse super-herói? Somos nós, porque a gente aqui, né? Ninguém aqui solta raio pelos olhos, tem uma força descomunal e nada do tipo. E aí as pessoas ligam os bens materiais, dinheiro, posses, um corpo num padrão X, uma beleza num padrão X, a poder. E aí, no momento do desencarne, ela está se libertando, estão tirando dela aquilo que garante poder. Ela não tem mais controle sobre aquilo. Ela não tem controle sobre a vida dela. É maior, né? É uma lei natural. Todos nós vamos desencarnar. O momento a gente ainda não sabe. A forma a gente não sabe. Mas isso vai acontecer. Esse corpo material, uma hora vai padecer. Não existe como a gente continuar a ficar milênios num corpo só, material, né? A gente tem o nosso corpo espiritual, que vai ser o nosso para sempre, porque nós somos espíritos imortais. Mas esse corpo material, que a gente está tão acostumado nessa encarnação, ele uma hora vai se encerrar. E para as pessoas que veem na matéria sua única fonte de poder e certeza, é muito mais perturbador esse momento do desencarne, porque você está se separando daquilo que te confere poder. E aí a gente tem em livros, né, espíritas esclarecendo como espíritos que tiveram muito poder encarnados se surpreenderam com as condições em que eles se encontraram no plano espiritual, porque achavam que conservariam o mesmo grau de poder e importância. E, na verdade, encontraram pessoas que eles consideravam insignificantes em situação melhor do que a deles. E essa falta de desprendimento com a matéria é que faz com que nós, espíritos encarnados, tenhamos uma perturbação maior, menor, mais difícil ou mais simples no momento do nosso desencarne. E aí, novamente, fui eu atrás de Kardec, porque ele é mais inteligente, mais sábio nas coisas dos espíritos do que eu, para tentar entender sobre isso. E aí, lá no item 145 do livro O que é o Espiritismo, a gente é esclarecido de que o tempo da perturbação sequente à morte é muito variável. Pode ser de algumas horas somente, como de muitos dias, meses ou mesmo de muitos anos. É menos longa, entretanto, para aqueles que, enquanto vivos, encarnados, se identificaram com o seu estado futuro, porque esses compreendem imediatamente sua situação. Porém, é tanto mais longa quanto mais materialmente o indivíduo viveu. A sensação que a alma experimenta nesse momento é também muito variável. A perturbação sequente à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante à que acompanha o despertar plácido. Essas palestras fazem a gente... O estudo, né, para essas palestras, pelo menos a mim, faz pensar muito sobre coisas que eu normalmente não penso. Porque a gente começa a estudar o espiritismo e a gente aprende sobre vida após a morte, né, a permanência do espírito, reencarnação, planejamento reencarnatório. E ainda que você acredite em tudo isso, pelo menos para mim, né, essa é a minha visão, é tudo muito abstrato.
Em algum momento vai chegar esse plano espiritual, em algum momento vai chegar essa prestação de contas do planejamento reencarnatório cumprido ou não, em algum momento vai chegar uma outra encarnação. Mas quando você começa a estudar para dar palestras e você tem que explicar determinadas coisas, você começa a ver o quanto a gente pensa pouco no que a gente está fazendo. A gente tem uma cultura de a pessoa é vencedora se ela acumulou determinados bens, a pessoa não conquistou tantos bens e tal. E aí a gente não pensa muito no desencarne da gente, a gente não é nem incentivado a isso, planejamento, né, para a hora da passagem, enfim. E a gente acaba esquecendo que o nosso processo aqui não é para aqui, é para lá. Então, o que a gente está acumulando? Não que bem material não seja bom, conforto é ótimo. Trabalhar, viver com dignidade, ter um bom alimento na mesa, um bom lugar para a gente descansar, isso tudo é maravilhoso. Mas quais são os valores que a gente está implantando na nossa cabeça e na cabeça das pessoas que estão à nossa volta, principalmente das crianças e dos adolescentes? Porque isso aqui é perecível. Todo mundo desencarna. Por mais que a gente reencarne, todo mundo vai passar pelo processo de desencarne em algum momento. E vai ter que prestar contas da sua vida no plano espiritual. Mas a gente não pensa sobre esse outro momento. A gente, pelo menos eu, aí você pensa que você está numa colônia muito legal. Mas, e aí? O que você fez para chegar lá? Porque a gente perde de vista, às vezes, né? A gente perde de vista, a gente escuta palestra, lê um livro, ouve uma mensagem e acha que é só aquilo que vai fazer a gente ter um bom pós, né? Um pós-encarnação, uma boa vida, experiência no plano espiritual. Mas quando Jesus foi em Jerusalém e olhou aquele templo maravilhoso e questionaram a ele o que ele estava fazendo ali, e ele disse que estava procurando o reino de Deus, e questionado do que ele achava que seria isso, ele disse que o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Ele não falou que é um templo, ele não falou que é uma igreja, ele não falou que é riqueza, um exército, ou uma religião, ou um povo, ou um país. Ele falou de obra divina no coração dos homens, porque é uma coisa que a gente vai levar em qualquer lugar que a gente esteja. No Brasil, na China, na Austrália, ou no plano espiritual, ou em qualquer outro planeta para onde a gente seja enviado, ou em qualquer missão que Jesus nos coloque. A obra divina tem que estar no nosso coração. E isso não é material. É exercício diário, é exercício mental. Porque tudo começa na mente, né? Tudo começa dentro da gente. Até a gente esboçar a nossa reação, a gente expressar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles estão dentro da gente. Então, para a gente fazer acontecer, a gente tem que começar na nossa cabeça. E essa ideia, esse ideal da gente exercitar isso, tem que começar, óbvio, no estudo, né, e na intuição também, porque tem muito de intuição, de o que é certo, às vezes o que é certo e errado está dentro da gente. E a gente se sente mal quando vê alguma coisa que está errada, e a gente fazendo alguma coisa errada também. E aí, no estudo, e nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nas nossas ações. Porque o valor da conta bancária, a quantidade de bens que a gente acumula, não é o que a gente vai levar para o plano espiritual. E é isso que, assim, toda essa... Eu vejo, né, que a grande obra do espiritismo é essa. Que o nosso maior bem não é material. Que a nossa maior obra não é material. É maravilhoso, óbvio, a gente ter a nossa casa do caminho aqui feita,
ainda num processo de a gente sempre quer melhorar, e isso é incrível. Mas a maior obra da Casa do Caminho é o trabalho. A maior obra da Casa do Caminho são as pessoas. A forma como a gente recebe, a forma como a gente trabalha, como a gente não desiste. Isso é a maior obra da Casa do Caminho, né? É o que a gente pode fazer aqui e em todos os outros lugares, o que a gente aprende aqui, as coisas que a gente vê, que a gente experimenta, não só com as pessoas, os espíritos encarnados, mas também com os desencarnados, com os ensinamentos do Dr. Herman, com as intuições que a gente recebe, com os passes invisíveis que a gente recebe e que a gente sai daqui se sentindo melhor. E que a gente leva para outros lugares. Essa semana eu estava passeando com os meus cachorros na rua, aí eu estava com a blusa, aquela blusa que tem Jesus escrito, Centro Espírita Casa do Caminho, aí uma menina com o cachorrinho dela parou, aí elogiou a minha blusa. Aí ela perguntou, é evangélico ou católico? Eu falei, é espírita. E ela já se sentiu ali, eu gosto muito também. Aí ela não conhecia a casa, eu já falei para ela. E aí você vai vendo que você é o representante da sua casa. E os seus atos são o que você representa, né? Não só da sua casa, mas do movimento espírita, que tem a face de Jesus como a imagem. E aí você fala assim, nossa, já estou representando Jesus, né? Você anda com uma blusinha, você nem sabe de nada. Estava só com a blusa da Casa do Caminho. E talvez se eu não estivesse num dia bom e tratado aquela menina mal, que impressão que ela teria da gente também? Tem coisas que a gente não presta atenção no nosso dia a dia e que, às vezes, tem mais significado do que a gente imagina. E aí, continuando. Na questão 165. O conhecimento dos espíritos exerce uma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Uma influência muito grande, pois que o espírito compreendia antecipadamente a sua situação, porém, a prática do bem e a consciência pura são o que tem maior influência. Aí eu separei aqui dois relatos, desculpa, gente, desculpa, dois relatos do céu e inferno de espíritos que tiveram desencarnes muito diferentes, mas eles também tiveram vidas encarnadas muito diferentes. O primeiro é Samson, que era membro da Sociedade Espírita de Paris, faleceu em 21 de abril de 1862, depois de muito sofrimento por conta de uma doença, e ele, prevendo a morte dele, pediu que ele fosse acionado, né, que solicitasse a mensagem dele logo após que o desencarne. E eles conseguiram falar com ele. Acho que eu tenho aqui. Desculpa. Eles conseguiram falar com ele, que já estava muito lúcido, pouco tempo depois do desencarne dele. Tinha um resumo aqui. Kardec questiona. Fostes tão sofredor que podemos, penso eu, perguntar como vos achais agora. Sentis ainda as vossas dores? Comparando a situação de hoje com a de 2 dias atrás, que sensações experimentais? Samson responde: a minha situação é bem ditosa. Acho-me regenerado, renovado, como se diz entre vós, nada mais sentindo das antigas dores. A passagem da vida terrena para a dos espíritos deixou-me de começo num estado incompreensível, porque ficamos algumas vezes muitos dias privados de lucidez. Eu havia feito, no entanto, um pedido a Deus para permitir-me falar aos que estimo, e Deus ouviu-me. Kardec questiona: ao fim de que tempo recobrastes a lucidez das ideias? E Samson diz que ao fim de 8 horas. Então, ele era um homem que tinha um estudo do espiritismo, mas não só um estudo, ele devia ter atos, né?
espíritas, atos cristãos condizentes com a lei, com os ensinamentos do Cristo. Ele enfrentou a doença dele e as dores com resignação. Ele entendeu que aquilo era uma coisa momentânea. Então, quando ele desencarnou, ele passou por um período de perturbação. Mas o período de perturbação dele durou 8 horas. E você vê que é um espírito tão evoluído que ele não leva essa perturbação curta como algo, um mérito dele. Eu era um espírito que já tinha muito estudo, que fazia muito bem, então... Não, ele fala que ele pediu a Deus aquele momento para que ele pudesse entrar em contato e mandar a mensagem para a Sociedade Espírita de Paris, ter esse contato com Kardec, e lhe foi permitido. Porque ele sabe que tudo que acontece é permissão de Deus. A gente tem aí um espírito que sofreu muito, que podia, dependendo do desencarne, da forma como foi o desencarne, ter tido uma perturbação maior, de repente ainda está ali sentindo alguma questão da doença que ele tinha, do enfraquecimento do perispírito. A gente não sabe, mas pela evolução moral dele, pela educação que ele se permitiu ter, que vai além da educação formal, além do que eles recebiam nas escolas, e do que ele aplicou, porque não adianta a gente só consumir informação e não viver o Evangelho. Ele teve uma perturbação muito curta, o que não acontece com todos. E aí a gente tem outro exemplo, que também é do Céu e Inferno, que é da senhorita Hélène Michel. Era uma jovem de 25 anos, falecida subitamente em casa, não estava doente, não teve nenhum período de grande sofrimento. Ela tinha poucos anos, 25 é uma pessoa bem jovem, sem sofrimento, sem causa previamente conhecida. Uma moça rica e um tanto frívola. E a leviandade de caráter predispunha mais às futilidades da vida do que para as coisas sérias. Não obstante, possuía um coração bondoso e era dócil, afetuosa e caritativa. Evocada 3 dias após a morte por pessoas conhecidas, exprimia-se assim: não sei onde estou, que turbação me cerca. Chamaste-me e eu vim. Não compreendo porque não estou em minha casa. Lamentam a minha ausência quando presente estou, sem poder fazer-me reconhecida. Meu corpo não mais me pertence e, no entanto, eu lhe sinto a rigidez. Quero deixá-lo e mais a ele me prendo sempre. Sou como que 2 personalidades. Quando chegarei a compreender o que comigo passa? É necessário que vá lá ainda, meu outro eu, que lhe sucederá na minha ausência. Então, a gente vê uma jovem que ela não era uma pessoa maldosa, ela não tinha praticado atos de grande maldade, mas ela era uma pessoa provavelmente fútil, que não tinha um estudo sobre... não tinha apego aos ensinamentos cristãos ou ensinamentos religiosos, de qual religião fosse. Não era uma pessoa má, de repente, quando via alguém em uma situação difícil, até tentava ajudar ou se sentia compadecida, mas ela não se apegava a isso, ela não exercitava isso. Ela estava mais preocupada com, por exemplo, provavelmente a vida social, enfim. E quando ela desencarnou, ela não entendia. Pelo relato dela, não dá para ver que ela dá para ver que ela não sabe que desencarnou, ela acha que está viva. Ela não consegue entender, ela não consegue associar a ideia de que os 2 corpos dela, um está morto. Entanto que ela acha que precisa ir até ele para cuidar desse corpo, porque senão ela não sabe o que vai acontecer com ele. Ela tenta se comunicar com a família e a família não identifica ela. Porque eles provavelmente não tinham ali uma clarividência, não tinham ali uma mediunidade de visão, de comunicação. E ela não entende por que as pessoas não estão a vendo. Ela se sente viva. Porque ela não tinha essa compreensão. Ela não tinha esse estudo.
E, além dela não ter esse estudo, devia ter muitos apegos materiais e não exercitava tanto essas atividades mais religiosas, cristãs. Quando eu digo isso, é praticar atos de caridade, estar com as outras pessoas, né? Tentar ajudar de alguma forma, ouvir os outros. E se preocupava mais com questões sociais, de imagem social, imagem material. Então, a gente tem duas pessoas muito diferentes, espíritos muito diferentes. Um que, 2 dias depois do desencarne, já estava extremamente lúcido, compreendendo absolutamente o que tinha acontecido com ele, apesar das dores e do sofrimento da doença que levou ao desencarne, ele estava muito bem, ele não sentia mais nada. Muito provavelmente, eu não tenho essa informação, não sei se ele já estava em pleno exercício, né, no plano espiritual, mas, de repente, ainda caminhando, né, para se adaptar à nova realidade, mas ele estava muito bem. E uma outra pessoa que tinha tudo para estar bem, porque não era uma pessoa má, não fazia nada de grande vilania, mas também não fazia nada de grande bondade. Também não tinha essa compreensão da espiritualidade, do espiritismo, da vida do espírito, da permanência do espírito, tanto que ela não conseguia sequer compreender a morte do corpo material. E isso eu acho muito interessante, toda vez que eu leio esse relato, porque como é que você pode ver 2 corpos seus e você não entender que um está morto? Que você está fora daquele corpo, pelo menos. Se você vê que a sua família está chorando a sua perda e você não consegue se comunicar e você não consegue entender. Eu falo cérebro porque me falta vocabulário para falar, para explicar, né? Mas o nosso cérebro espiritual é uma ruptura com a realidade. Você simplesmente não quer aceitar porque você não consegue entender aquilo. E esse nível de perturbação, de a pessoa ficar totalmente perdida, sem exata consciência do que ela está, como os espíritos nos esclarecem, e a gente vê, não só pelos ensinamentos dos espíritos que nos trazem respostas do livro dos espíritos, dos médiuns, dos espíritos mais evoluídos, como também os relatos dos espíritos do céu e inferno, que a gente tem vários aí, né? Várias camadas de espíritos que nos trouxeram com muita caridade, apesar de alguns deles não saberem o tamanho do bem que eles estavam nos fazendo, os relatos para que a gente pudesse compreender as diferentes experiências do espírito. E isso é muito importante para a gente, e com certeza também foi muito importante para eles. Porque a gente lendo esse livro, alguns deles não tinham sequer ninguém que pudesse fazer uma prece para eles, e a Sociedade de Espírita de Paris fez. Eles encontraram alguma paz naquele momento. E, novamente, por quê? Por falta de atenção às questões não materiais. Isso eu tenho tentado colocar mais e mais no meu dia a dia, porque não adianta, eu tento fazer o que eu falo. Assim, é óbvio que eu não sou perfeita, estou bem longe disso. Mas, principalmente quando você fala aqui na frente, fala na frente de jovens, você tem que, cada vez mais, todo dia, tentar fazer um pouco mais do que você diz, que é certo. E eu tenho tentado pensar muito nessa questão, além da matéria. Não só do que vai acontecer comigo quando eu desencarnar, porque isso eu não tenho como saber. Eu não tenho controle nenhum sobre isso. Só Deus é quem sabe. Mas daquilo que eu posso fazer agora, que é me manter firme nas coisas que eu acredito, continuar vindo à casa espírita, porque senão enlouqueço, continuar exercendo os trabalhos que eu me comprometi a fazer, ser uma pessoa um pouco melhor todos os dias, exercitar o pensamento positivo, porque se a gente acha que a gente tem que mudar
do dia para a noite, nosso sentimento. Isso não existe. Isso não existe. É um processo evolutivo e é um processo. E ele é para ser assim. Se fosse fácil, a gente não estava aqui, ó, há tantos séculos tentando. Eu não tenho nem coragem de perguntar há quanto tempo eu estou aqui, nesse planeta. Não tenho coragem, porque eu devo estar há muito tempo. E aí, como é que eu acho que eu começo a melhorar? Que foram as coisas que eu fui fazendo e que me trouxeram até aqui. A casa do caminho, que eu digo. Não aqui em cima, mas assim, a casa do caminho. Que foi aonde eu consegui realmente começar a exercitar aquilo que eu acredito. Pensamento. Eu via uma pessoa, aí eu me incomodava um pouquinho com ela, tinha ranço. Aí eu percebia aquilo, aí falava, não, muda isso. E todo dia, um pensamento, tentar virar um pensamento diferente. Porque quando você começa a virar esse pensamento, você começa a permitir enxergar as outras pessoas como elas são. Porque a gente tem mania de julgar os outros pelo que a gente vê e o que a gente acha que a gente vê. Mas aquela pessoa me olhou esquisito. Quem disse? Às vezes ela nem te viu. Não sabe nem que você existe. E aí isso, quando você começa a se permitir enxergar as outras pessoas de outras formas e as situações de outras formas, os seus sentimentos começam a mudar. Você começa a amenizar aqueles sentimentos pesados. E por quê? Porque você abre espaço na sua vibração para se associar com espíritos melhores. Melhores que você. Primeiro aqueles que estão na sua faixa vibratória e depois eles vão atraindo outros espíritos melhores. Os seus mentores espirituais conseguem te acessar e te dar intuições para te ajudar. Mas isso só acontece com o nosso exercício. E a gente lê, né, o Evangelho, a gente lê o Livro dos Espíritos, eles falam sobre, né, estudo da codificação. A gente está sempre na casa, eles sempre falando sobre estudo da codificação, que é muito importante, mas a gente também pode exercitar isso em todos os lugares. A gente pode levar isso para todos os lugares. A gente precisa começar a expandir as coisas e ocupar espaços que só gente, desculpa o termo, idiota está ocupando. Porque se a gente deixa determinados espaços só para gente que não faz a menor ideia do que está falando falar, a gente está deseducando as pessoas. Nós temos que nos colocar não só nas falas, mas no nosso exercício diário, nas nossas pequenas atitudes, exercitando o Evangelho, exercitando os ensinamentos do Cristo e nos colocando, às vezes, em... Não estou dizendo para a gente discutir com as pessoas, mas tendo os nossos posicionamentos. Porque ultimamente, a gente tem um pouco de medo de falar, né? A gente tem medo de falar e discutir com alguém, as pessoas enlouquecem hoje em dia. Mas se a gente só deixar essas pessoas falarem, é um desserviço para as outras. A gente tem que começar também a falar sobre as coisas realmente importantes. Sobre como é importante a gente ser bom um para os outros. Como as pessoas estão sofrendo e a gente precisa enxergar esse sofrimento. Como as pessoas estão precisando de auxílio emocional. E é isso que é exercitar os ensinamentos do Cristo e nos elevar moralmente. Para que a gente encontre no nosso desencarne um momento de perturbação menor do que a gente pode encontrar. Porque a gente sabe que a gente leu no livro No Céu, Inferno ou Vai Ler sobre vários espíritos que estavam há séculos, milênios em perturbação, em situações muito complicadas. E a gente não precisa passar por isso mais. A gente está aqui estudando para isso. Aí eu vou trazer mais um trecho do item 145 do livro, que é o Espiritismo. Os espíritos nos trazem que para aquele cuja consciência não é pura e amou mais a vida corporal que a espiritual,
Esse momento do desencarne é cheio de ansiedade e de angústias, que vão aumentando à medida que ele se reconhece, porque então sente medo e certo terror diante do que vê e, sobretudo, do que entrevê. A sensação a que podemos chamar física é a de grande alívio e de imenso bem-estar. Fica-se como que livre de um fardo, e o espírito sente-se feliz por não mais experimentar as dores corporais que o atormentavam alguns instantes antes. Sente-se livre, desembaraçado, como aquele a quem tirassem as cadeias que o prendiam. Em sua nova situação, a alma vê e ouve ainda outras coisas que escapam à grosseria dos órgãos corporais. Tem, então, sensações e percepções que nos são desconhecidas. Realmente, né? Deve ser como um nervo exposto. E aí você vai sentir, pressentir, ver e ouvir coisas que estão associadas ao seu grau evolutivo e vibratório. E aí, se a gente está vibrando extremamente negativo e num grau evolutivo pequeno, mesmo que a gente não tenha feito tanto mal assim, como essa menina do relato do Céu e Inferno, o que a gente vai sentir, aonde a gente vai vibrar, é confusão, é desconhecimento, é medo do que a gente desconhece, é ouvir coisas que a gente não entende, ver coisas que a gente não consegue explicar. E ainda nesse 145. A pessoa precisa de algum tempo para se reconhecer. Ela conserva-se tonta no estado do homem que sai de profundo sono e que procura compreender a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se destrói a influência da matéria de que ela acaba de separar-se e que se dissipa o nevoeiro que lhe obscurece os pensamentos. O tempo da perturbação sequente à morte é muito variável. Pode ser de algumas horas somente, mas como de muitos dias, meses ou mesmo de muitos anos. É menos longa, entretanto, para aqueles que enquanto vivem... Desculpa, gente, eu acho que eu já li isso. Na verdade, eu queria ler, era o outro trecho do Céu e Inferno, mas eu vou fazer uma conclusão antes. Esses ensinamentos de palestras, de cursos, de estudos, não é para a gente esperar desencarnar para começar a aplicar. São para a gente começar agora. Não teria sentido os espíritos nos enviarem Kardec, Leon Denis, entre outros tantos médios experientes, pessoas abnegadas que se colocaram em segundo plano para colocar essas obras para a gente estudar, ainda encarnados, se fosse para a gente exercitar isso só no plano espiritual. Se assim fosse, a gente esperava a gente desencarnar e os espíritos nos ensinavam. Porque existem escolas, universidades e todos os tipos de curso que a gente tem aqui que a gente ainda não tem lá para a gente estudar também. Mas é importante que a gente comece a exercitar esses ensinamentos e estudar essas realidades aqui. A gente tem questões do Livro dos Espíritos que são, para mim, questões mais complexas, que são aquelas mais científicas, que falam sobre planetas que a gente ainda não consegue compreender. E tem coisas do Espiritismo que eu ainda não consigo compreender. Eu estou tentando ainda compreender o básico, que é ame o próximo como a ti mesmo. Essa coisa de medicina espiritual, de camadas do perispírito, eu deixo para vocês, porque eu ainda estou tentando entender o que vem antes. Mas isso é para ser exercitado aqui. A gente entender isso tudo sobre outros planetas, esses conhecimentos que nos trazem, isso é nos trazido muito para a gente ter esperança no futuro também, né? Para a gente saber que existem outras formas de vida, que Deus cria incessantemente, que a criação é infinita e nós somos eternos. Nós tivemos início, mas a gente não tem fim. E isso é para que a gente tenha fé no futuro, para a gente mirar no plano espiritual.
no reino de Deus prometido, que se falava tanto do reino de Deus prometido, no reino de Deus prometido, e os Espíritos nos esclareceram que isso é o plano espiritual, que isso é um planeta feliz, que isso é a gente se despir dos nossos pesos materiais e dos nossos problemas e dos nossos defeitos e conseguir alcançar esse plano espiritual. Mas para a gente chegar nesse futuro maravilhoso, a gente não pode só ficar no livro sonhando com esse planeta incrível, mirabolante. A gente precisa construir esse planeta incrível e mirabolante aqui. É muito difícil, porque a gente ainda tem muitos vícios. A gente sente raiva, a gente sente rancor, a gente fica irritado, a gente está cansado, o corpo pesa, e a gente fica doente, e familiar fica doente. Não é fácil. Mas Deus enviou para a gente inúmeras formas da gente se apoiar. As religiões sérias, os templos sérios, os bons amigos, os familiares que nos auxiliam. A gente sabe que nem todas as famílias são fáceis, na verdade, nenhuma família é fácil, mas que nem todas as relações familiares são maravilhosas. Mas sempre existe alguém que pode nos apoiar. E a gente precisa se apoiar nessas pessoas nesse momento para a gente não perder o foco naquilo que é o futuro que a gente quer. Mas esse futuro não se constrói lá na frente. Ele constrói aqui. Porque se a gente não começar a exercitar agora e aqui, a gente não chega nesse planeta perfeito. Até chega, mas depois que a gente parar de insistir no erro. E isso tudo começa com a gente tentando ter uma perturbação um pouco menor no nosso desencarne. Isso tudo começa com a gente tentando enxergar o outro de forma mais carinhosa e caridosa. Eu ia ler o livro do Céu e Inferno, mas eu acho que eu vou ler o comentário aqui do Livro dos Espíritos para a gente finalizar. Kardec faz alguns comentários aqui no final, eu vou ler só alguns trechos. No momento da morte, tudo a princípio é confuso, a alma necessita de um tempo para se reconhecer. Ela se encontra como que aturdida e no estado de alguém que sai de sono profundo. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que a influência da matéria da qual acaba de se desligar se apaga e que a espécie de névoa que obscurece os seus pensamentos se dissipa. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, conforme o caráter dos indivíduos e principalmente segundo o gênero da morte. Nas mortes violentas por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito fica surpreso, espantado e não acredita estar morto. Sustenta-o com obstinação, entretanto, vê o seu corpo, sabe que aquele corpo é o seu e não compreende que esteja separado dele. Vai para junto das pessoas que estima, fala-lhes e não compreende porque elas não o ouvem. Que é o que aconteceu com aquela moça do relato do Livro do Céu e Inferno. Esta ilusão perdura até o completo desligamento do perispírito. Somente então o espírito se reconhece e compreende que não faz mais parte dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Para ele, a morte ainda é sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, como ele pensa, vê, ouve, não se entende, no seu entender não está morto. O que aumenta a sua ilusão é que se vê com um corpo semelhante ao precedente. Quanto à forma, porém, cuja natureza etérea ainda não teve tempo de examinar, julga-o sólido e compacto como o primeiro. E quando chamam sua atenção para esse ponto, espanta-se de não poder apalpá-lo. Esse fenômeno é análogo ao dos sonâmbulos novatos que não creem dormir. Então, eu, quando li, terminei de estudar esse trecho do Livro dos Espíritos, tirei duas coisas importantes. A primeira é a questão da gente se observar e continuar estudando e aplicando os ensinamentos do Evangelho.
E a segunda, o quanto é importante a gente passar esses ensinamentos para as pessoas que estão próximas a nós e abertas a isso. Porque, como eu disse, todos nós vamos desencarnar. E deve ser muito triste um espírito não compreender o que está acontecendo e ficar preso a um corpo em decomposição. A prece é muito importante, principalmente no momento do desencarne do espírito, no velório, no enterro. É muito importante, porque existem espíritos ali trabalhando para auxiliar aquele espírito que recém-desencarnado. E isso tudo pode ser muito reduzido com o quanto a gente conhece sobre a espiritualidade, sobre a vida após a morte, sobre a eternidade do espírito e com como a gente aplica isso no nosso dia a dia. Então, nos colocar na posição do outro, sermos bons e gentis, isso é muito importante. E também repassar esses ensinamentos às nossas crianças, aos nossos jovens e às pessoas outras pessoas que estejam perto da gente, estejam abertas a escutar sobre isso. Para que a gente leve esse consolo que a gente recebe do Espiritismo para outras pessoas. Obrigada. Dando continuidade à leitura do nosso Evangelho, a leitura de hoje é o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm o coração puro. Os itens vão de 1 a 21. Como são itens grandes, nós vamos ler só um pedaço de cada um. Item 11. Escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria para que ele lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Prestai bem atenção, não desprezeis nenhum destes pequenos, pois eu vos declaro que no céu seus anjos veem incessantemente a face de meu Pai, que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou vosso pé for motivo de escândalo, cortai-o e lançai-o longe de vós. É bem melhor que entreis na vida com um pé ou mão a menos do que tendo 2 mãos e 2 pés e serdes lançados ao fogo eterno. E se vosso olho é motivo de escândalo, arrancai-o e jogai-o longe de vós. É melhor que entreis na vida com um só olho do que ter 2 e serdes lançados no fogo do inferno. Essa passagem está no Evangelho de Mateus. Agora o próximo tema é deixai vir a mim os pequeninos. Eu vou ler o item 19. Deixai vir a mim os pequeninos, porque eu possuo alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, temerosos e frágeis, têm necessidade de apoio e de consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, porque eu os esclarecerei. Deixai vir a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Eu lhes ensinarei o grande remédio para aliviar os males da vida, o segredo para curar suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso que possui tanta virtude? Esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e consegue curá-las. É o amor, é a caridade. Se tiverdes esse fogo divino, o que podereis temer? A todos os instantes da vossa vida direis: meu Pai, que seja feita a vossa vontade e não a minha. Se vos agrada experimentar-me pela dor e pelas atribulações, sede bendito, porque é para meu bem. Eu sei que a vossa mão pesa sobre mim. Se vos agrada, Senhor, tem piedade de mim
da vossa frágil criatura, dar ao seu coração as alegrias permitidas, seja ainda bendito, mas fazei o que o amor divino não adormeça em sua alma, e que incessantemente ela faça subir até os vossos pés a voz do seu reconhecimento. E o último item é: bem-aventurados os que têm os olhos fechados, é o item 20. Meus bons amigos, vós me chamastes para quê? Para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que aqui está e curá-la? E que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a visão e vive entre as trevas. Pobre criança, que ore e espere. Eu não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram anunciadas só devem ser atribuídas àquele que é o Pai de todos nós. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei com que minha alma enferma seja curada antes das minhas enfermidades do meu corpo, que minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve até vós com a pureza que tinha quando a criastes. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também essa cura que pedirdes timidamente, como recompensa da vossa abnegação. E agora é chegado o momento do passe. Enquanto os médiuns se posicionam, vamos elevar nosso pensamento a Jesus e pedir a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor e de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem, que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Jesus usou de expressões fortes e impactantes nos seus ensinos, mas sua intenção era deixar lições na mente dos que o ouviam, mesmo que não compreendessem naquele momento. Usava expressões comuns na época, apenas para que suas metáforas ajudassem na fixação das lições. Compreensível que na terra, morada de espíritos rebeldes que ainda não compreendem o verbo amar, haja tanto sofrimento, mas o homem não tem necessidade de praticar o mal. Ninguém nasce destinado a fazer o mal. Todavia, dada essa imperfeição moral dos homens, essa evolução se faz com lentidão, porque Deus não violenta ninguém a corrigir-se. Natural que o escândalo venha, mas ai daquele por quem vem o escândalo, porque estando sob a lei de causa e efeito, receberá mais cedo ou mais tarde as consequências do ato praticado. Quando Jesus disse ser preferível cortar ou arrancar o membro causador do escândalo, se refere à necessidade de arrancarmos de dentro de nós mesmos as plantas que o Senhor não plantou, frutos do nosso orgulho e do nosso egoísmo. E quando Jesus faz o apelo para que os seus discípulos deixem que os pequeninos se aproximem dele, ele não é porque os discípulos pensaram que as crianças o incomodariam, mas o mestre, tudo que o mestre tinha a dizer aos adultos, servia também às crianças, mas esse apelo não era dirigido somente aos pequeninos. Jesus queria que os homens aceitassem seus ensinos, se entregassem a ele com a confiança e a pureza de coração dos pequeninos.
A criança é o símbolo da inocência, da simplicidade e da pureza, embora já possa ser um espírito antigo e ter vivido inúmeras existências na Terra. Jesus é o médico das almas, o bálsamo para todas as dores, o remédio de todas as feridas, e Ele conhece o caminho para a cura e deseja nos ensinar esse caminho, que façamos boas escolhas para que sejamos como as crianças, puras de coração. E Curadas, que fora chamado para curar uma jovem da cegueira, demonstra sua piedade em relação ao sofrimento, mas ele declara humildemente que somente Deus pode fazer. E aí ele conclama os aflitos a voltarem-se a Deus, dizendo palavras, súplicas, mas que essa prece, ela deve vir de dentro do coração. E quando as doenças surgem no corpo físico, sem que haja motivos na presente encarnação, é porque os efeitos das ações negativas em um passado próximo ou remoto estão em vias de serem eliminados, se bem aproveitados, visto que quem as sofre com resignação já não precisa mais delas. Curadas disse que após essa prece, que Deus ouvirá, a força e a coragem crescerão no enfermo, e talvez até a cura como recompensa de sua abnegação. Ainda não sabemos o que é melhor para nós. Pela nossa maturidade espiritual, queremos sempre nos livrar das coisas que nos são desagradáveis ou dolorosas. Então façamos a nossa parte, procuremos a medicina dos homens, façamos o tratamento, aceitemos o que não pode ser corrigido, procurando sempre tirar dessas situações o melhor aprendizado, trabalhando sempre no nosso crescimento espiritual. E será a prova final, a da libertação, que virá mais rápida, quanto maior for a doença, recebida com confiança em Deus e na sua justiça, sem revolta e sem desespero. Graças a Deus. Vamos ouvir agora a mensagem do plano espiritual. Abençoada doutrina espírita, que nos dá a oportunidade de apreendermos que estamos na Terra, mas que não somos daqui. Aqui estamos nessa escola, nesse hospital, nessa penitenciária, para purificarmos os nossos espíritos, para nos libertarmos de velhas atitudes do passado, para adquirir as virtudes que nos são necessárias. Temos que compreender que a dor faz parte do mundo, porque são escolhas que fizemos no passado e hoje nós estamos tendo a oportunidade de refazer a nossa história de uma forma diferente. E Jesus, quando aqui esteve, nos ensinou como deveríamos nos conduzir na vida. E já passaram-se tantos milênios e ainda continuamos repetindo os mesmos erros. Mas nem por isso Ele deixa de nos dar a oportunidade de novos dias, de novas oportunidades, para que possamos aproveitar. E todos estamos na Terra
para expurgar as nossas mazelas, para limparmos os nossos espíritos de todas as sombras que escolhemos num passado ainda muito distante. E Deus nos ama de tal forma que nos permite, no aprendizado, a fazermos sim uma análise dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e dos nossos atos. Lembrando também que se nós vivermos de uma forma sadia, nós teremos um desenlace tranquilo. E a perturbação pode apenas durar algumas horas. Lembrando também que nem todos os espíritos que às vezes desencarnam de modo coletivo, têm o mesmo despertar. Porque cada um traz em si a bagagem que foi adquirindo através dos tempos, através da vida. E de acordo com esse conhecimento, passará por breves minutos ou por longas perturbações. Mas nem por isso ele estará só, porque sempre terão amigos espirituais ao seu redor para auxiliá-lo, até o momento em que ele desperte verdadeiramente, se vendo como espírito e não mais como homem encarnado. Então vamos valorizar a vida de uma forma sadia, fazendo todo o bem que nos for necessário, para que quando deixarmos esse invólucro terreno, não venhamos a lamentar de não termos feito aquilo que nos era necessário. Vamos aproveitar, vamos valorizar a vida e vamos enfrentar as dores com otimismo e com coragem, sabendo que tudo passa, que Deus vela por nós. E que a paz da consciência tranquila, esteja com cada um de vocês, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. E assim chegamos ao final de mais uma reunião pública, agradecidos por estarmos nessa casa querida, nessa casa que nos acolhe, que nos convida ao estudo, ao aprendizado, e também agradecer por termos chegado aqui hoje. Dentre tantas coisas que poderíamos estar fazendo, escolhemos estar aqui. Pedimos, Senhor, abençoe essa casa, abençoe todos nós que aqui estamos, aqueles que não conseguiram chegar. E pedimos que nos fortaleça para que possamos estar aqui na próxima quinta-feira. E que toda paz e toda vibração de amor e de alegria que aqui encontramos possa nos acompanhar hoje e perdurar por toda a semana. Que seja em Teu nome, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho e, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que encerramos a reunião da noite de hoje. Graças a Deus.